Olá, sejam bem-vindos todos e todas para mais esse estudo. Estamos estudando aqui o livro A Gênese, um dos livros da base da doutrina. Se você abriu um desses vídeos pela primeira vez, meu nome é Renato, sou estudante e trabalhador espírita. Estamos aqui junto com um grupo estudando esse livro da base da doutrina. E quero pedir a ajuda dos bons espíritos, a intuição dos bons espíritos e a bênção do nosso Senhor Jesus para esse estudo. Já no capítulo 6, que estamos estudando uranografia geral, uranografia é a mesma coisa que astronomia, é a ciência, é uma ciência que estuda, eles colocam aqui o céu, a descrição do céu, o espaço. Nós encerramos já o tema, o espaço e o tempo. Estudamos o espaço e o tempo nesses dois últimos vídeos. E agora vamos estudar a matéria. Também muito interessante, porque nós aprendemos com os espíritos superiores que no universo só existem, em essência, três coisas. Deus, que é a inteligência suprema, o amor, a causa primária de tudo. Os espíritos, que somos nós, os princípios espirituais, desde os animais até nós. E o fluido cósmico universal, que é a matéria. Então, Deus, espírito e matéria. Vamos estudar aqui a matéria. À primeira vista, não há o que pareça tão profundamente variado, nem tão essencialmente distinto como as diversas substâncias que compõem o mundo. Se você olhar, as substâncias que compõem o mundo, a matéria que compõe o mundo, são coisas muito diversas que vamos achar. Entre os objetos que a arte ou a natureza nos fazem passar diariamente ante o olhar, haverá duas que revelem perfeita identidade ou somente paridade de composição? Ele está perguntando se de tudo que você conhece existem duas coisas que são perfeitamente iguais, Perfeita identidade, ele fala. Quanta dessemelhança sob o aspecto da solidez, da compressibilidade, do peso, das múltiplas propriedades dos corpos, entre os gases atmosféricos e um filete de ouro, entre a molécula aquosa da nuvem e a do mineral, que forma a carcaça óssea do globo. Então, voltemos aqui. Ele está dizendo quanta diferença, dessemelhança. Quanta diferença há em tudo, desde a solidez, a compressibilidade. Compressibilidade é uma das propriedades da matéria de ser comprimida. Você pega uma espuma, você comprime ela fácil. Você pega uma barra de aço, não comprime, Diferença de peso, das múltiplas propriedades do corpo. Então, ele está querendo dizer aqui que cada coisa é muito única. Por mais que pareça igual, as suas propriedades vão diferir. Que diversidade entre o tecido químico das variadas plantas que adornam o reino vegetal e a dos representantes não menos numerosos da animalidade da terra. O tecido dos vegetais, a pele de um tomate, a pele de uma verdura, de uma fruta, de uma árvore, a casca de uma árvore, é o tecido que cobre o reino vegetal e o tecido que cobre o reino animal, a nossa pele. Então, ele está dizendo aqui a diversidade entre o tecido químico, mesmo entre eles, Você vai na pele de um tomate, como eu falei, na casca que cobre um mamão, tudo muito diferente, tudo muito único. Entretanto, podemos estabelecer como princípio absoluto que todas as substâncias conhecidas e desconhecidas, por mais dessemelhantes, ou seja, diferentes que pareçam, quer do ponto de vista da constituição íntima, quer pelo prisma de suas ações recíprocas, são, de fato, apenas modos diversos sob que a matéria se representa. Então ele conduziu a gente, a conversa parecia boba, falar que tudo é diferente, que existe milhões de coisas diversas, milhões e milhões, mas ele estava chamando a gente, ele que eu digo
aqui não é Kardec, tem que lembrar que quem escreveu esse texto foi Galileu. Ele está chamando a gente, mostrando que tudo é muito diferente, que tudo é muito único, que tudo é muito singular, que cada um tem sua propriedade, para depois dizer a gente, mentira, é tudo muito igual, porque vem de uma matéria básica, apenas a forma está arrumada diferente. Variedades em que ela se transforma sob a direção das forças inumeráveis que a governam. Então, e olha que ele botou aqui a matéria, apenas modos diversos sob que a matéria, botou matéria no singular, percebeu? Se apresenta variedades em que ela se transforma sob direção das forças. E ele bota lá em cima apenas modos diferentes. Modos, ele botou no plural. Então, a matéria é uma só. Se a ciência já conseguisse decompor cada substância, né, a ciência já decompôs muito, já chegou a molécula, já chegou ao átomo, dividiu o átomo, já achou o próton, o nêutron, o elétron, o próton e o nêutron. E depois que eu saí da escola do fundamental, já dividiu-se mais ainda, já se desceu aí para outras partículas. O homem já dividiu muito, mas longe de chegar ao fluido universal, que é a composição básica de toda a matéria do universo. Então, a gente entendeu aí. Até agora ele chamou a gente, dizendo que era tudo muito diferente, mas que vem de uma base só. A química, cujos progressos foram tão rápidos depois da minha época, quem está falando? Galilei, quando ele era reencarnado. Então ele está dizendo aqui, depois da minha época, que a química avançou muito, em que seus próprios adeptos ainda a relegavam para o domínio secreto da magia. Era tido como magia. Lembra que a gente estudou lá atrás que a química era a alquimia e os alquimistas tinham o grande sonho de transformar tudo em ouro, né? Pelo menos isso eu escutei muito. Então era como se fosse secreto esse estudo das coisas. Então está a nova ciência que se pode considerar com justiça filha do século da observação e baseada unicamente, de maneira bem mais sólida do que suas irmãs mais velhas, no método experimental. Então, a química atual, dizendo ele, filha das observações, e me veio o raciocínio que toda ciência é filha da observação, né? O método de observação, o método de prova científico, né? Até o espiritismo é. Então, a química fez tábua rasa dos 4 elementos primitivos que os antigos concordavam em reconhecer na natureza. A química fez tábua rasa. Tábua rasa no sentido, é uma expressão metafórica que significa papel em branco, folha de papel em branco, ou seja, algo sem importância. Então vamos reler. A química, deu pouca importância aos 4 elementos primitivos que os antigos concordaram em reconhecer na natureza. Talvez não seja deu pouca importância, mas já descobriu que aquilo não significava a matéria do mundo, né? Mostrou que o elemento terrestre mais não é do que a combinação de diversas substâncias variadas ao infinito. E aqui ele fala que o ar e a água são igualmente decomponíveis e produtos de certo número de equivalentes de gás. Porque os 4 elementos, só vou relembrar, que acreditavam ser que compunha tudo, era ar, água, fogo e terra. Então esses 4 elementos, a química descobriu que não são matérias básicas para fazer as coisas, não. Que essas matérias são decomponíveis, ou seja, que podem ser decompostas, que podem ser separadas em partes. Então ele está dizendo aqui que o gás
que o ar e a água são igualmente decomponíveis e produtos de certo número de equivalentes de gás. A água é uma composição de gases. Olha só, o hidrogênio e o oxigênio são dois gases. Quando você bota dois átomos de hidrogênio, H2, e um átomo de oxigênio, OH2O, dois gases formam a água. Então, a água não é uma matéria básica. Que o fogo, longe de ser também um elemento principal, é apenas um estado da matéria. Então, o fogo também não é elemento básico principal, é um estado da matéria, resultante do movimento universal a que esta se acha submetida. É um movimento universal em que a matéria se acha submetida e de uma combustão sensível ou latente. Então, é uma matéria em combustão. O fogo é uma matéria em combustão. Você pega um papel, aquece, ele emana gases e ali o fogo aparece. A madeira, quando a gente queima, na verdade não é a madeira que está queimando. São os gases que saem daquela combustão. Em compensação, a química fez surgir considerável número de princípios, até então desconhecidos, que lhe pareceram formar, por determinadas combinações, as diversas substâncias, os diversos corpos que ela estudou e que atuam simultaneamente sob certas leis e em certas proporções nos trabalhos que se realizam dentro do grande laboratório da natureza. Lá em cima ele já falou que era forças, né? Forças que atuavam sobre a matéria para, dos elementos básicos, fazerem a matéria mais complexa que a gente conhece. Então, forças. Essas forças já fazem parte das leis da química. Então, ele falou que a química atual fez aparecer considerável número de princípios, ou seja, leis que eram desconhecidas e que formam as combinações entre a substância. Existe uma força que une os dois átomos de hidrogênio com o átomo de oxigênio para ali formar uma molécula de água. E a química chama de afinidade, é uma das leis da química. É a afinidade entre os elementos. Se eu me lembro bem, na eletrosfera de um átomo falta um elétron, na eletrosfera de outro sobra um, e pelas eletrosferas eles se grudam. Continuemos. E é assim com todas as moléculas. Se você for para o sal, vai lembrar agora, Renato, a molécula do sal, H2SO4, cloreto de sódio. Se eu errei, perdoe. Então, ali, molécula de hidrogênio, de enxofre, de oxigênio, formando os átomos formando uma molécula. Deu a esses princípios o nome de corpos simples, os átomos, indicando de tal modo que as considera primitivos e indecomponíveis. Indecomponíveis seria o que não se decompõe, o que se não se separa em partes. E que nenhuma operação até hoje pôde reduzi-los a frações relativamente mais simples do que eles próprios. As leis, os estudos, as observações, considerou as diversas substâncias indecomponíveis que não se pode decompor. Eu estou aqui encucado pensando que eu acho que eu errei a molécula H2SO4, eu não sei se é ácido sulfúrico. Eu estudei química faz muito tempo. Faz muito tempo. Depois eu vou ver. Então tá. A química descobriu que não eram os 4 elementos: água, fogo, terra e ar, os elementos básicos. Descobriu que já existiam
substâncias que unidas faziam toda a matéria, né? E nem existia plástico naquela época, hoje existe plástico, que são os compostos de carbono. E ainda assim achou que esses elementos não se decompunham, eram indecomponíveis, não se separavam em partes. Hoje a química já sabe que o oxigênio se separa em partes, porque o oxigênio é um átomo que se divide em próton, nêutron e elétrons. Então, para a gente ter uma ideia do que a química já fez hoje, né, tem umas notinhas aí embaixo que Galileu fala que o oxigênio, o hidrogênio, o azoto é o nitrogênio. O cloro, o carbono, o fósforo, o enxofre e o iodo, entre os metais ouro, prata, platina, não vou ler tudo não. Ele está dizendo aqui que são os principais corpos simples, né? E embaixo ele fala dos elementos químicos, dos corpos. Isso aqui já não é a nota. Aí em cima foi a nota de Allan Kardec. Em cima foi a nota de Allan Kardec. E embaixo já é uma nota. NE é nota de quem? Do autor do livro, do tradutor do livro. Ele já fala que os corpos simples são classificados de acordo com a classificação da tabela periódica. A classificação periódica dos elementos de Mendeleev, que é a tabela periódica da química que a gente conhece. Então, ele dizendo aqui que a química já cataloga 105 elementos, 92 na natureza, e o restante formados pelo homem, né, chamados feitas em laboratório. Hoje já não são 105, são 118. São 118 elementos. Vamos dar uma olhadinha? Aqui a atual tabela periódica dos elementos que compõem toda a matéria da Terra. Muitos deles já até tinha esquecido. Onde eu peguei, quando você passava o mouse em cima, aparecia toda a classificação. Aqui está o hidrogênio como o átomo mais básico, peso atômico 1. Aqui no canto, os azulzinhos, lá no canto direito, são os gases. Os azulzinhos claros são os gases nobres. E embaixo tem uma legenda. Então isso aqui, gente, é a tabela periódica. Berílio, lítio, sódio, potássio, rubínio, aí vai. Aí todos os elementos que a química descobriu que compõem toda a matéria do planeta Terra. E essas matérias são decompostas. A química hoje pode pegar um átomo desse e ao movimentar, ao modificá-lo, transformá-lo em outro átomo. Por que isso é possível? Porque, na verdade, todos eles derivam de uma matéria básica chamada fluido universal. É essa força que une os átomos em moléculas que foi descoberta a energia atômica, quando você consegue quebrar um átomo. Aquela energia atômica, inclusive, que fez a bomba atômica. Então foi bom mostrar isso aí para a gente ter uma ideia do que a nossa ciência já determinou como sendo a matéria do planeta Terra. É tudo aquilo ali, está tudo ali. Se ela progredir e descobrir novos, vai acrescentando nessa tabela. Certo? Vai acrescentando nessa tabela. Vamos para a página, na próxima página, 96, item 5. É um assunto que a princípio assim chato, mas para a gente ir formando ideias. Então, o que é a matéria? Eu ia dizer, nós poderíamos dizer, tem a terra, tem uma árvore, tem um lápis, tem uma caneta, tem uma camisa, tem um plástico, tem um ventilador, tem um livro, tudo é matéria, a minha pele é matéria. E aqui agora a gente está já entendendo como entendiam naquela época, que eram os 4 elementos, mas que a química já descobriu que existem os átomos que formam as moléculas, que os átomos se quebram. Essa é a matéria, afinal de contas a gente está estudando a matéria. Mas onde param as apreciações do homem, mesmo ajudadas pelos mais impressionantes sentidos artificiais? Prossegue a obra da natureza. Sentidos artificiais são os equipamentos, os laboratórios, os aperfeiçoamentos de observação que o homem fez. E aí eu posso citar o binóculo e o telescópio e outras formas de observação. Então ele está dizendo, mesmo com toda a sofisticação de observação, até onde o homem consegue observar, a natureza prossegue. O homem não chegou no fim. Onde o vulgo toma a aparência como realidade, onde
o prático levanta o véu e percebe o começo das coisas. O olhar daquele que pode aprender o modo de agir da natureza apenas vê, nos materiais constitutivos do mundo, a matéria cósmica primitiva, simples, una, diversificada em certas regiões na época do seu aparecimento, repartida em corpos solidários entre si durante a sua vida. E que um dia os materiais se desmembram por efeito da decomposição no receptáculo da imensidão. Voltam ao estado de fluido cósmico. Essa coisa aqui que ele falou, vamos ler lá em cima de novo o que ele falou da matéria cósmica, onde nós podemos ver, né? Ele diz aqui a aparência como realidade. Quem pode ver mais profundamente a natureza, certamente eles espíritos, vê nesse milhares, milhões, bilhões de matéria, eles veem a matéria básica, o fluido cósmico universal, a matéria primitiva, a matéria cósmica primitiva, que é simples e una. E quando ele fala que retorna ao estado primitivo, é porque um dia a Terra vai se desmanchar, a Terra vai acabar, e toda essa poeira cósmica retorna ao fluido cósmico universal. Agora, falando ainda um pouco de química, eu trabalhei com metais, né? Eu era técnico de inspeção, estudei um pouco de materiais, e a corrosão, né, que o popular aí chama de ferrugem, ela nada mais é de que o aço pedindo para voltar a ser minério de ferro, a pedra. O homem não pega a pedra, o minério de ferro, leva para a siderúrgica, derrete, separa, faz as suas composições de aço com carbono e faz o ferro, faz o aço inoxidável, faz tudo. Ali é o homem fazendo composições, pegando átomos e se juntando ao outro para lhe dar novas propriedades, novas características, novas resistências, novas formas. Então existe o aço de várias formas, o aço que resiste à corrosão mais do que o outro, o aço que resiste ao sal, o aço que aguenta mais força. Tudo isso é uma composição. E quando ele enferruja, na linguagem popular, quando ele corrói, ali aquela corrosão é o aço pedindo para voltar para a natureza ser minério de ferro. E aqui Galileu nos diz que depois tudo voltará ao fluido cósmico universal. Mesmo a matéria mais simples que a gente conhece na Terra, o hidrogênio, que é peso atômico 1, ele um dia vai se desmanchar e voltar a ser fluido cósmico universal. Volta a esse estado primitivo. Há questões que nós mesmos, eles lá, espíritos amantes da ciência, não podemos aprofundar e sobre os quais não poderemos emitir senão opiniões pessoais. Ele aqui, Galileu, está se reconhecendo ainda incapaz de aprofundar, mas vai dar opiniões pessoais, mais ou menos hipotéticas. Sobre essas questões, calar-me-ei ou justificarei a minha maneira de ver. A com que nos ocupamos, porém, não pertence a esse número. A com que ele está falando, a matéria com que eles se ocupam não pertence a esse número. Há aqueles, portanto, que fossem tentados a enxergar nas minhas palavras unicamente uma teoria ousada, direi, abarcai, se for possível, com um olhar investigador, a multiplicidade das operações da natureza, e reconhecereis que, se não admitir a unidade da matéria, impossível será explicar. Já não direi somente os sóis e as esferas, mas, sem ir tão longe, a germinação de uma semente na terra, ou a produção do inseto. O que é que eu entendi aqui? Que enquanto a ciência não considerar, a química no caso, que existe uma matéria básica para tudo, não conseguirá compreender essas coisas, como germina uma semente no subsolo. A ciência vai lhe explicar como germina, vai lhe explicar, pela afinidade química, a semente ali atraindo os outros elementos que ela precisa para ser quem ela é. A melancia sabe que ela é uma melancia, a jaca sabe que ela é uma jaca,
O quiabo sabe que ele é um quiabo. Então existe uma inteligência aí, e aí já está Deus. Lembra quando a gente estudou Deus? Que vai fazer essa atração. Ou a formação de um inseto. Então, para ir mais fundo, para ir respondendo os porquês anteriores, né? É porque tem a atração química. E o que é a atração química? O que é o elétron? O que é essa força? Por que existe essa força que se atrai? Quanto mais a ciência se aprofundar, mais ela vai ter que chegar nesse elemento básico. Einstein já bateu o martelo, né? Que não existe matéria. Einstein bateu o martelo. Que a matéria nada mais é do que energia condensada. E que se ela for colocada à velocidade da luz, toda a matéria se torna energia. Vocês vão desculpando a minha ignorância, né? Sou leigo. Estou pegando aquelas coisas básicas que eu já aprendi. Se observa tão grande diversidade na matéria, é porque, sendo em número ilimitado as forças que hão presidido as suas transformações e as condições em que essas se produziram, também as várias combinações da matéria não podiam deixar de ser ilimitadas. Então existem ilimitadas forças que agem sobre o fluido universal. Olha que ele botou que as forças são várias, mas o fluido é um só. Por isso que se dá possibilidades ilimitadas de produção de matéria. Logo, quer a substância que se considere pertença aos fluidos propriamente ditos, isto é, aos corpos imponderáveis, quer revista os caracteres e as propriedades ordinárias da matéria, não há em todo o universo senão uma única substância primitiva, o cosmo, ou a matéria cósmica dos uranógrafos. Então ele voltou a afirmar que mesmo que se considerar que a substância pertence aos fluidos, aos corpos imponderáveis, imponderável é aquilo que você não se pondera, é o que você não mede, ou se você considerar a matéria como propriedades ordinárias, que é revista os caracteres e as propriedades ordinárias da matéria, não há em todo o universo senão a única substância primitiva. Então, mesmo que a ciência considere que a matéria, ao chegar ao máximo que eles já dividiram, seja fluido, sejam propriedades, seja o que for, mas tudo provém do fluido cósmico universal. Agora, encerramos matéria, mas ele falou muito das forças, né? Ele falou muito das forças. E aqui no fim ele fecha dizendo que são essas forças que dão essas inúmeras possibilidades de diversas matérias. Você agora está vendo esse vídeo, seu computador é matéria, sua cadeira, sua cama, o pente que você usou para pentear o cabelo, tudo são matérias diferentes, o feijão que você vai comer daqui a pouco, tudo são matérias diferentes, mas que provém dos elementos da tabela que eu mostrei, e esses elementos provêm do fluido cósmico universal. Então, essas forças que dão essa possibilidade, nós vamos estudar na próxima, as leis e as forças, e eu acho que será... Não, tem muita coisa ainda. Tem muita coisa. As leis e as forças vai dar num vídeo só. Tá bom, gente? Temos que passar por essas fases chatinhas também. Porque vai juntando as coisas. Você vê que quando a gente vai estudando, a gente vai pegando coisa que estudou lá atrás, que ele botou numa sequência útil. Então temos que aprender tudo para cada vez mais lá na frente a gente fazer uso dessas coisas que a gente estudou, mesmo que de forma básica. Ao terminar esse livro, a gente vai ter uma forma, a gente vai ter uma ideia geral, global da gênese das coisas, da gênese do espírito. Tá bom? Um grande abraço, Jesus abençoe os nossos lares, nossas famílias. Sejamos sempre bons, que isso retorna para nós. Um abraço.